meus problemas eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei, não, não. Sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar. Jesus desceu. Sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei, não, não. Eu sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Livre está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, e é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Vocês cantem somente comigo. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Amados do Senhor, você o ama, querido? Como nosso Deus é bom, é o nosso Pai amado, exaltado, santo e poderoso. Não há Pai maior, não há Pai melhor. Ele é o nosso Deus
chama pelo seu nome, ouço sua voz, conheço e sigo. Ele me chama sempre de filho, a sua alegria tem comunhão comigo. Deus é meu Pai, que nunca me abandona, meu grande Pai, sempre está
está comigo. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro. E nada se compara a ti. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro. E nada se compara a ti. E nada nesse mundo é melhor que tua presença. Nada me alegra mais que a tua vida em mim. E nada se compara a ti. Nada se compara. Presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro. Nada se compara a ti. Cante isso novamente. Esse mundo é melhor que tua presença. Nada me alegra mais que a tua vida em mim. Nada se compara a ti. Tudo pra
se compara a ti. Nada se compara ao nosso Deus. Nada se compara a ti. És tudo pra mim. Nada se compara a ti. És tudo pra mim. Nada se compara a ti. És tudo pra mim. Se compara a ti. Nada nesse mundo é melhor que tua presença. Nada me alegra mais que a tua vida em mim. Nada se compara a ti. Aí na sua casa você pode erguer a sua voz e com as suas palavras dizer palavras de gratidão, render graças ao nosso Deus. Diga o quanto você o ama. Diga tudo que Ele significa, tudo que Ele é para você. Ele habita em meio aos louvores. Faça o seu louvor a Ele, faça a sua canção a Ele. Mesmo com palavras simples, diga: eu te amo. Eu te amo. Você é tudo pra mim. Você é tudo pra mim. Não há ninguém maior, não há ninguém melhor. Tu és tudo em minha vida, Deus. Sem ti eu não sou nada. E em ti eu tenho tudo que eu preciso. Vamos cantar só mais uma vez. És tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso. E nada se compara a ti. És tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso. E nada se compara a ti. Aleluia, 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 aleluia. Ele é tudo para nós, tudo para nós, tudo para nós. Que nós tenhamos essa consciência de que tão importante quanto é o ar que nós respiramos é o Senhor para nós. Ele é tudo para nós. Nada substitui o lugar dele. Nada pode e é maior do que ele em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Que privilégio poder exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Amém?
Aleluia, querido, faz parte da nossa adoração. Eu quero ler com você o texto que está em Malaquias 3:10. Diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus, algumas versões dizem janelas, e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir em alguma represa ou em alguma usina ou algum lugar onde você possa ver o que é uma comporta. Ou trazendo para um exemplo mais prático e mais comum. Querido, toda janela, ela é proporcional. Amém? Então talvez você tenha na sua sala uma janela e na sua sala você não coloca uma janela de banheiro, porque ela não é proporcional ao tamanho que uma sala é. Então toda janela ela é proporcional ao cômodo. A Bíblia diz que eu e você experimentaríamos do Senhor. Ele diz que quando nós reconhecêssemos o senhorio dele também na vida financeira, ele diz que ele abriria as comportas, as janelas do céu, e ele diz: vocês vão ver o que é ser abençoado. Vocês vão ver que vocês não vão ter condições de suportar tudo o que eu farei por vocês. Querido, imagina, olha o tamanho do céu, qual é o tamanho ou a proporcionalidade da janela que o céu deveria possuir. Vale lembrar que toda janela é aberta por dentro, é por isso que a Bíblia diz que quando eu e você somos fiéis, Ele abre as janelas dos céus. Querido, entenda, eu já falei isso outras vezes aqui. Deus não é obediente a mim e a você. Deus não é fiel a mim ou a você. Ele é fiel à palavra dEle. Deus é fiel a princípios. E a Bíblia diz que aquele que planta, colhe. Amém? Então, querido, entenda. Deus, quando você entregou a sua vida a Jesus, você fez dele Senhor da sua vida em todas as áreas. Então não compete mais a mim ou a você ter restrições, ou ter ressalvas, não deixar que o Senhor seja dono de tudo. De verdade, o dízimo nasceu em Abraão, querido. Abraão tinha diante dele uma luta que ele não poderia vencer. Ele não tinha condições naturais de vencer, mas Deus o fez vencedor. E quando ele toma todos aqueles despojos, a Bíblia diz que ele vai até Melquisedeque. Isso está em Gênesis capítulo 14, ele vai até Melquisedeque e ele dá o dízimo a Melquisedeque, honrando ao Senhor. Querido, o dízimo nasceu do reconhecimento, da gratidão de que não era possível no braço forte dele, ou na própria força. Então, em reconhecimento e gratidão pelo que o Senhor o possibilitou viver, ele reconhece o Senhor e diz: está aqui. É bem verdade que Deus não é dono de 10% da sua renda, Ele é dono de tudo. Amém? Então a Bíblia diz no Novo Testamento que eu e você devemos estar sensíveis a seguir a instrução daquilo que o Senhor, o Espírito, coloca no nosso coração. Seja guiado pelo Espírito, querido. Nós nunca perdemos em ser obediente ao Senhor. Amém? Então eu costumo dizer, e você já ouviu isso: seja alguém tão generoso, plante tanto, honre tanto ao Senhor, semeie na vida de outros, a ponto de você não reconhecer a colheita. E quando vier algo sobre a sua vida, você diz: eu nem sei onde foi ou como foi, eu estou o tempo todo semeando, e glória a Deus por isso. A Bíblia diz que Ele dá semente ao que semeia, então nunca vai faltar a você. Amém? Então a sua tela, aí na sua tela, do ladinho aqui, tem a conta bancária da igreja. Você tem a oportunidade de entrar no aplicativo do seu celular e fazer essa transação agora. Seja fiel, obedeça a instrução do Senhor. Amém? E a igreja também está aberta, você pode vir aqui caso você queira passar no cartão ou até mesmo trazer em espécie. A igreja está aberta, você também está olhando essa informação aí. Amém? Eu quero orar por você, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça por cada uma das sementes. Pai, a tua palavra trata isso que nós estamos fazendo como uma semente de gratidão, de obediência. Ela diz que o Senhor ama quem dá com alegria. E eu te dou graças pela colheita abundante na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Oportunidades surgindo, clientes surgindo, Pai. Ideias surgindo, em nome de Jesus. Nós não somos e jamais seremos desamparados. Muito obrigado,
porque nós temos a tua mente, a mente de Cristo habita em nós, e o Senhor tem prazer em nos ver bem-sucedido em todas as áreas. E eu te dou graças pela multiplicação de cada uma dessas sementes, dadas com alegria, gratidão e obediência. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém, amém, aleluia. Acomode-se aí no seu sofá, na sua cadeira, e deixe o Senhor falar ao teu coração. Amém? Camila? Aleluia, graça e paz, amém? Boa noite, querido. Que bom estar aqui novamente com você. Que bom cultuarmos juntos, ainda que à distância, mas unidos no mesmo espírito, no mesmo propósito, com o mesmo coração. O nosso Deus é bom, Ele é o nosso Pai, Ele não muda, amém? Aleluia, aleluia. Que tempo bom de adoração, que tempo bom onde nós pudermos exaltar a paternidade do Senhor, a fidelidade da sua palavra. Como é bom entronizar o Senhor, amém? Antes de nós começarmos, eu queria te convidar, nós vamos orar por esse momento, e eu queria pedir para que você fechasse seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós temos tanta reverência, Senhor, por aquilo que você tem nos instruído na tua palavra, porque a tua palavra, ela nos alcançou, ela tem nos limpado, nos convencido, nos exortado, nos animado, nos levantado por dentro. Ela é poderosa por si só, Pai. A tua palavra, quando é liberada, ela sai carregada de unção, de poder, de intensidade. E quando ela cai dentro dos nossos corações, Pai, quando ela passa pelo nosso entendimento, mas cai dentro de nós como revelação, é como uma bomba dentro de nós, Pai, destruindo as mentiras, destruindo os sofismas, destruindo, Pai, aquilo que tem tentado escravizar a nossa mente, Senhor. Ah, como nós amamos a tua palavra. Nós exaltamos ela nessa noite, Pai, e dizemos obrigada. Obrigada, Pai. Obrigada, porque o Verbo se fez carne. A tua palavra estava desde o início e está até hoje, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigado porque o nosso coração é uma boa terra. E essa palavra de hoje vai ser semeada, Pai. E nada vai roubá-la. Nós vamos receber com alegria, com compreensão, com entendimento. Espírito de sabedoria e de revelação. Ensina-nos. Senhor, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais. Que por dentro nós sejamos iluminados, Pai, pelos raios que emanam dessa palavra liberada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em entendimento, onde estávamos ignorantes a respeito deste assunto que nós vamos falar, em entendimento chegando, Senhor. Nivela, Pai, o nosso coração à Tua palavra, nivela o nosso entendimento à Tua palavra, Senhor. É nisso que nós cremos, é por isso que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos falar um assunto que é um dos pilares principais a respeito da visão do nosso ministério, daquilo que nós cremos. Um assunto até que nós falamos bastante, mas o Senhor colocou uma nota no meu coração, uma inspiração para que eu ensinasse um pouco a respeito disso. Nós vamos falar de fé, amém? E eu fico muito animada em ouvir sobre fé. Eu sei que existem muitas formas, e assim como Deus fala conosco na Bíblia de várias formas e de muitas maneiras, eu sei que sobre esse assunto não é diferente. Eu sei que estamos também passando muitas situações diferenciadas, mas, queridos, o nosso estilo de vida, o reino ao qual nós pertencemos não mudou. A forma de vivermos não mudou. Você sabe, nós falamos constantemente isso na igreja, que em Cristo nós fomos retirados, nós fomos transportados de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor. E quando nós estamos num novo reino, uma nova cultura é implantada dentro de nós. Assim como eu disse recentemente num outro culto, a respeito da oração de Jesus no Getsemane, ele fala: ei, o Espírito está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Eu sei que naquele contexto Jesus estava falando sobre o momento do qual ele estava vivendo. Mas ele dá ali uma nota, um princípio para nós muito importante.
Ele fala sobre uma nova realidade, sobre um espírito que naquela época aquelas pessoas ainda não tinham, um espírito recriado, ele ainda não havia morrido, ressuscitado. Mas hoje, queridos, assim como Cristo, nós podemos dizer, o nosso espírito está pronto para receber essas verdades, para viver essas verdades desse novo reino ao qual nós estamos inseridos. E sabe, nesse reino existe uma linguagem, existe uma forma de pensar, uma forma de viver, uma forma de falar. E essa forma é fé. Diga assim comigo, fé. Aleluia. Eu separei aqui 2 textos bem rápidos, você não precisa abrir desta vez, mais para frente você vai abrir comigo. Mas em Hebreus 11:6, uma parte dele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E em Romanos 1:17 diz: o justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da fé. Veja bem, queridos, esses 2 textos, eles são simples de entender. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você é um adorador, e eu sei que você é filho de Deus, você foi recriado também para adorar a Deus em espírito e em verdade. Tudo que você quer é agradar o seu Deus, o seu Senhor, o seu Pai. E saiba, um princípio básico para isso é que sem fé é impossível agradá-lo. Tudo que não provém de fé, a Bíblia diz que é pecado. Tudo que nós fazemos para Deus provém de fé. Desde o novo nascimento, quando você nasceu de novo, você exerceu fé. Você creu em alguém que você não estava vendo. Mas o Espírito Santo dentro de você testificou uma nova realidade. O Espírito Santo dentro de você te mostrou uma nova realidade e testificou dizendo que você é filho de Deus. E isso não mudou após o novo nascimento. Você continuou uma vida de fé. Você creu que o Espírito Santo está dentro de você. Você creu, talvez, se você já foi batizado no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, você creu nesse poder. Você crê nas promessas do Senhor a respeito de tantas áreas. Só para você ter uma ideia, caso você não saiba, na Bíblia é citado: o justo vive da fé por 4 vezes. Sabe, quando a Bíblia diz algo, nós já temos que prestar muita atenção. Mas quando ela repete mais de uma vez, é porque isso com certeza é muito importante. O justo vive da sua fé. E deixa eu dizer algo para você, queridos. A fé, ela é uma via de mão dupla. E esse texto, sim, agora eu queria que você abrisse em Hebreus 11:6. Se você puder abrir, eu vou dar alguns segundinhos aí. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador ou recompensador dos que o buscam. Veja bem, queridos, a fé, como eu disse, é uma linguagem de um reino que você faz parte. E hoje, ela é uma via de 2 mãos. Por quê? É necessário você ter essa dádiva do Senhor dentro de você, que Ele colocou, e nós vamos falar um pouco sobre isso mais para frente. A fé, ela serve tanto para você obedecer os princípios, como para você receber dele. É por isso que esse texto começa que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você crê que Ele existe, você exerceu fé para isso. E porque você crê que Ele existe, você obedece os princípios dEle. Se você reconhece Ele como Senhor, você usa a sua fé, não somente para crer que Ele é o seu Deus, mas para obedecer princípios que a Bíblia diz que hoje você pode fazer. E ao mesmo tempo, essa mesma fé te habilita a receber aquilo que Ele nos prometeu, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. A fé é uma dádiva de Deus ao homem e é por ela que recebemos. É por ela que nós obedecemos e é por ela que nós recebemos. Entenda, nada é pela sua força,
Nada é simplesmente pela sua razão, simplesmente pela forma de você pensar. Ainda que Deus tenha nos criado seres humanos pensantes, seres humanos inteligentes, que eu sei que você é, ainda que nós possamos desenvolver a nossa intelectualidade, querido, todo o conhecimento da palavra, ele passa pela nossa razão, mas quando ele cai no coração, quando ele se torna revelação, aquilo gera fé dentro de você. Quando você libera a palavra, aquilo gera fé dentro de você. Suas promessas são vividas e recebidas pela fé. E os seus princípios são vividos e obedecidos pela fé. Promessas recebidas e vividas pela fé. Princípios obedecidos e vividos pela fé. Sabe, você não só pode, como deve, exercer fé. Não somente para receber coisas, mas para a sua transformação diária também. Sabe, às vezes estamos com uma fé um pouco manca. Cremos para receber coisas, mas muitas vezes não cremos que podemos mudar em áreas que consideramos difíceis. A sua fé, aquilo que Deus colocou dentro de você, quando você olha para a palavra, você vê que existe graça para te assistir. Você vê que existe capacidade do Senhor. Você vai para versículos que dizem que o pecado não pode te dominar mais. Que existe um estilo de vida novo para você. Não é pela sua força, mas é pela medida de fé que foi depositada dentro do teu espírito. É pela fé, querido. É pela fé. Uma outra coisa, além de ser uma linguagem e uma via de mão dupla, como eu acabei de explicar, é a única forma de se viver o impossível. Em Marcos 9:23 diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Olha esse outro texto, se você quiser abrir, Marcos 11:23, um texto tão conhecido e que nós lemos tanto aqui na igreja. Marcos 11:23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Esse texto está mostrando algo, querido. Esses dois textos. Está mostrando que diante da impossibilidade, existe uma forma, uma única forma, neste reino em que nós estamos, de se viver a impossibilidade se tornar possibilidade. Às vezes nós olhamos tantos acontecimentos, tantas circunstâncias que estão nos pressionando para tentar minar a nossa fé. E deixa eu te dizer algo, queridos, Deus não tem cota de bênçãos. Não é porque Ele abençoou o seu vizinho que Ele não pode te abençoar. Você já é abençoado em Cristo sobre todas as coisas. Estamos assentados com Ele. E o fato de você saber que você é abençoado e que existe fé dentro do seu coração, na palavra, a respeito daquilo que Ele diz, das promessas dEle, vai te manter intacto, vai te manter conservado, vai manter a tua mente conservada na paz de Cristo. Porque se você olhar para a palavra, se você olhar para aquilo que Deus diz, você vai exercer fé para saber que nele você está protegido, debaixo das suas asas. Que Ele é a tua provisão, que Ele é a tua cura, que Ele é a tua paz, que Ele é o amor que te preencheu por dentro. Olha esse texto, Marcos 11:23 é tão rico porque ele fala: se você não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Se alguém disser, aqui não está falando se o pastor disser, se o ministro de louvor, se minha avó disser, ela é tão de oração. Ele está dizendo, se alguém que crê no seu coração disser, se fará o que diz. A fé, queridos, é o único meio de uma impossibilidade humana se tornar possibilidade. E deixa eu te dizer algo. Nesse caminho de fé é importante você saber o que não é fé. E por isso que eu falei que
meio que é uma pregação, meio que é um ensino. Porque eu vou tentar fundamentar ou relembrar para quem já ouviu e fundamentar para quem ainda não ouviu. Mas existem algumas coisas que fé não é. E fé não é desejar. Fé não é ter esperança. Fé não é sentir. Fé não é fingir que não existe. Olha só, queridos, a primeira coisa, fé não é sentir. Isso é uma coisa que pode nos pegar de uma forma muito fácil. Porque tanto você quanto eu, nós somos um espírito, amém? Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Mas nós habitamos em um corpo e nós temos um intelecto, nós temos a alma cheia de sentimentos, cheia de opiniões. E quando nós confundimos a fé com um sentimento, nós podemos estar dependentes daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que nós estamos pegando ou daquilo que nós não estamos tendo acesso. Veja bem, se fé fosse sentimento, Sara e Abraão não poderiam crer, queridos, porque com certeza eles sentiam-se velhos, porque de fato eles eram. Você imagina quando Jesus chegou e viu Lázaro já morto. Sabe o que as pessoas falavam? Ei, ele já cheira mal. Ele já está morto há alguns dias. Você já pensou se fé fosse sentimento? Poxa vida, ele já cheira mal. Ele já está lá há alguns dias, ele já morreu. Mas fé não é sentir. Fé é crer. Fé não é sentir. A sua fé não tem a ver com aquilo que você está sentindo. E sabe por que eu digo isso para você, querido? Porque muitas vezes no teu espírito pode vir uma nota a respeito de uma doença, de uma provisão, de algo que você está crendo e desejando em Cristo. E de repente, os sentimentos vão te confrontar. Ah, mas você ainda está com aquele sintoma. Ah, mas você ainda não viu aquilo que você precisava acontecer. É a hora de você se levantar em fé. É a hora de você, com a sua palavra, declarar: não tem a ver com o que eu estou sentindo, não tem a ver com o que estou vendo, tem a ver com o que a palavra diz. E a palavra diz sobre essa situação, isso, isso e isso. Então eu fico com a palavra, então eu fico com a verdade, então eu fico com aquilo que um dia me salvou e que tem me mantido até agora. Queridos, não deixe o diabo roubar aquilo que te trouxe até aqui, porque aquilo que te trouxe até aqui é o que vai te manter até o seu futuro. Fé não é sentir. Fé também não é fingir que algo não existe. Ah, não. Você sofreu tal situação? Não, não sofri. Não, queridos, isso é mentira. Fé não tem nada a ver com mentira. Deus não quebra princípios, amém? Sabe, a Bíblia em Marcos 11, 23 não diz assim: ei, olhe para o monte e diga: monte, você não existe. Pelo contrário, ele fala: diga ao monte. Não é fingir que não existe, mas é saber que existe uma verdade absoluta que está acima daquele monte, que está acima da circunstância. Não adianta queremos racionalizar a fé, querido. Ou crê ou não. Ou fala certo ou não fala. Não é fingir que não existe, é crer com o coração e falar. É crer com o coração e falar. E não é falar qualquer coisa, não. É falar o que a palavra fala. Outra coisa que fé não é desejar simplesmente. Não é ter fé. Você pode estar desejando muito. Mas isso é uma capacidade de toda a alma humana, o desejo. Isso é tão real que a mulher do fluxo de sangue passou 12 anos desejando cura. Mas sabe quando ela recebeu cura? Não foi de tanto desejar, querido. Foi quando ela ouviu a respeito de Cristo e ela creu. Se eu tocar nele, sairá virtude, eu serei curada. Se eu tocar nele, eu serei curada. Ela não sabia como, mas quando ela tocou nele, Jesus logo: ei, alguém me tocou. De mim saiu virtude. Ela não sabia como, queridos. Mas ela teve fé.
Não foi o desejo dela que fez a cura acontecer. O desejo dela surgiu de uma problemática, surgiu de uma necessidade. Foi a fé dela que fez o poder de Cristo se manifestar e alcançar a vida dela. Outra coisa que fé também não é. Fé não é esperança. Embora nós tenhamos esperança na volta de Cristo, por exemplo, a fé é diferente do conceito de esperança. E é por isso que às vezes as pessoas começam a, sem querer, permitir que algumas incredulidades entrem nesse processo da manifestação da sua fé. Porque em 1 Coríntios 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deste é o amor. Eu peguei esse texto para te mostrar que a própria Bíblia diferencia fé de esperança. A fé, ela aguarda um tempo indeterminado. Ela está numa posição de espera. Esperança é neste contexto. A fé, querido, é aquilo que você crê para o hoje. A fé é aquilo que você crê para o agora. É uma convicção atual. É uma convicção sobre o presente. É uma convicção que faz com que você chame aquilo que você crê. A esperança aguarda. A fé chama. A fé diz. Não sou eu que estou falando, querido. Leia esse texto. Aquele que deseja, aquele que crê no seu coração, diga sem duvidar. Diga sem duvidar. E ainda que possa haver um tempo para a promessa se cumprir, queridos, você tem que crer que em Cristo já está feito. Isso é fé. Fé não é fingir, fé não é desejar, não é sentir, não é simplesmente uma esperança. Olha só, em Romanos 4,18 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele creu, querido. É por isso que ele é chamado de pai da fé. Porque o problema existia, a idade existia, os sentimentos existiam, o tempo para o cumprimento existiu. Mas ele creu contra a esperança. Fé. Uma outra coisa também que eu quero pontuar para você. Existe a fé natural e a fé do coração. É por isso que muitas vezes as pessoas também se confundem. A fé natural é crer em coisas ativadas pelos sentidos naturais. É algo racional. Por exemplo, você não viu que o piloto está numa cabine de avião, mas você sabe que ele está lá. Você não vê o ar, mas você sabe que existem átomos que compõem essa atmosfera. É uma fé natural. Embora você não esteja vendo, você sabe. É diferente da fé do coração, da fé bíblica. A fé do coração é a fé que Deus repartiu a cada um dos que se tornam filhos de Deus pelo novo nascimento. Essa é a fé que nós chamamos de fé do tipo de Deus. Olha lá o que diz em Romanos 12:3. Se você quiser abrir, você pode. Também muito conhecido esse texto. Romanos 12:3 diz: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Queridos, quando você nasce de novo, quando seu espírito é recriado, a Bíblia diz que ele reparte uma medida de fé a cada um. Já existe fé dentro de você para crer nessa palavra. Existem formas de você aguçar, de você desenvolver essa fé que ele já colocou dentro de você. Nós vamos ver isso aqui mais para frente também. Mas é importante que você saiba que é diferente. A fé bíblica, a fé do coração é aquela medida de fé colocada no teu espírito.
É por isso que muitas vezes a sua mente, a tua carne não vai compreender aquilo que você está crendo. E vai ser necessário que você injete palavra. Vai ser necessário que você mergulhe em Cristo. Vai ser necessário um tempo de comunhão com o Senhor para você calar muitas vezes a voz da sua mente. Aquilo que você está sentindo, aquilo que você está lidando. A sua alma é o seu intelecto, os seus sentimentos, os princípios que estão na tua cabeça. E sobre a tua alma, a Bíblia diz em Romanos 12, renove o seu entendimento. Ensine a sua mente a forma certa de pensar. Qual é a forma, Camila? Gente, hoje tem tantas verdades pregadas neste mar de informação. Mas existe uma verdade que para aquele que nasceu de novo, é a palavra de Deus. Então, se qualquer tipo de verdade que você está lendo fere um princípio desta verdade, você tem que dar um passo para trás e permitir que a sua mente seja recriada em Cristo. Como? Pela palavra, reformada, renovada, amoldada. Moldada pela palavra. E a sua carne, queridos, é necessário sujeitar. Sujeite. Porque ela não se converteu no dia que você se converteu. O seu coração foi recriado, mas a sua carne ainda vão ter, muitas vezes, desejos que não convêm com a palavra. E vai ser necessário você fazer isso. Deixa eu te dizer algo a respeito da fé bíblica, a fé que está no teu espírito ou no teu coração. Existia uma promessa em Ezequiel, capítulo 11, 19, que diz assim: dar-lhe-eis um só coração, um espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Deixa eu te dizer, essa palavra, essa promessa aconteceu, ela se cumpriu em Cristo. Mas eu e você não recebemos um transplante físico do coração. O que seria isso? Se não um espírito novo com a medida de fé que Ele colocou dentro de você. No Novo Testamento, a palavra coração e a palavra espírito, quando se refere ao espírito humano, elas podem ser permutadas entre si, elas podem ser realocadas entre si. Porque está falando de uma nova realidade interior, do seu homem interior, o homem interior do coração. Como Paulo diz, como Pedro diz nas suas cartas. Eles falam de um homem interior, de alguém que você é agora, verdadeiramente. E esse texto de Ezequiel nos mostra que foi nos dado um coração novo, um espírito novo. A fim de que nós possamos obedecer os preceitos do Senhor. Porque em nós agora habita uma nova natureza. Em nós agora habita um coração predisposto a obedecer. Isso é tão real, querido, que quando nós erramos, o Espírito Santo que agora está conosco, já nos avisa naquela mesma hora. Ainda que você erre, às vezes você percebe, porque aquilo não faz mais parte da sua natureza. Uma sinalização, um farol acende dentro de você. O seu novo coração, o espírito recriado, recebe essa medida de fé. Essa fé que está dentro. Não é uma fé mental. Não é simplesmente conhecimento te fazendo acreditar. Não, queridos. Isso seria qualquer outra coisa, menos fé. Isso seria pensamento positivo. Isso seria simplesmente uma visão otimista. Mas é fé bíblica, a fé do tipo de Deus, a fé que está no nosso coração, é a medida de fé que Ele repartiu com esse novo eu, que você e eu somos. É no seu espírito que tudo acontece, querido. É a partir dele. As respostas estão dentro. Quando você entende isso, a sua vida muda completamente. Olha o que diz Romanos 2, do 28 ao 29. Porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Veja, o novo nascimento, onde tudo é recriado, é o coração, é o espírito humano
em Cristo, agora nova criatura. Existe fé genuína dentro de você. Existe fé genuína dentro de você, precisando ser ativada, precisando ser liberada. Se você tão somente tiver comunhão com essa palavra e entender aquilo que Ele tem feito e fez por mim e por você, nós vamos liberar palavras diferentes, nós vamos ter uma linguagem diferente, nós vamos ter um comportamento diferente, porque nós vamos usar a nossa fé e exercê-la, queridos, para andar em amor, para liberar perdão, para andar em santidade, para receber aquilo que precisamos, para receber a provisão que nós necessitamos. Para tudo, queridos, o justo vive da sua fé, e isso só é possível porque existe essa fé dentro de você. Você precisa dar crédito a essa nova realidade. Você precisa dar crédito a que você é um ser espiritual. Você precisa dar crédito de que você não foi chamado para andar segundo a sua carne. Ainda que exista essa liberdade, Ele te convida para uma vida no Espírito. Porque, querido, se você andar segundo o Espírito, você não vai satisfazer as concupiscências da carne. Pelo contrário, você vai crescer em fé e você vai viver em níveis maiores e mais profundos em Deus. A compreensão da palavra deve passar pela sua mente, mas quando cai no seu coração, nesse espírito recriado, vai gerar revelação. Essa revelação que cai no teu coração gera fé, querido. É isso que provoca mais fé. Revelação da palavra que passa pelo entendimento e cai no teu coração, cai no teu espírito. Deixa a compreensão da palavra sair simplesmente do âmbito racional e cair no seu coração. Você precisa de tempo com essa palavra. Você precisa de tempo com o Espírito. Você precisa parar de se alimentar só do que exteriormente tem sido falado. Pare. Dê vazão para aquilo que você é de fato. Você é um ser espiritual. Você sabia que isso é tão sério, queridos, que a fé é mensurável? Ela é medida até mesmo por Cristo em algumas partes do Evangelho. E eu vou citar aqui alguns exemplos para você. Em Mateus 6,30 diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Em Mateus 8, do 8 ao 10 diz: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. No verso 10, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé como essa. Em Mateus 15, 28, então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. A fé pode ser mensurada, a fé pode ser acrescida, a fé pode ser desenvolvida, queridos. Depende de quanto você se envolve com essa palavra, depende de quanto você se alimenta, depende de onde você tem colocado a sua confiança, os seus olhos, a sua atenção, aonde você tem investido a sua vida. Você pode ser como aquele que anda ansioso e que Jesus hoje adverte: ei, eu visto assim até a erva do campo que hoje existe e amanhã não existe mais. E ser considerado alguém de pequena fé, ou a partir de hoje começar a ter tempo com a palavra e comunhão com o Espírito Santo e desenvolver sobre aquilo que você está crendo e vivendo. E ser como esse centurião ou como essa mulher, que talvez tinham até menos conhecimento do que você, mas que creram, desejaram em seu coração, creram em seu coração e disseram: Senhor, basta uma palavra tua, basta uma direção tua, já está feito. Está faltando essa ousadia para mim e para você, queridos, muitas vezes de olhar para a palavra já está dita. Jesus aqui ia liberar uma palavra de cura, ia liberar uma palavra de libertação sobre a menina que estava endemoniada. E eles já estavam crendo antes da palavra ser liberada. Quanto mais eu e você, que já temos as palavras de Deus liberadas, escritas, registradas no papel e na tábua do nosso coração. No que estamos crendo? No que você tem crido? Mensure a sua fé hoje e não aceite permanecer no mesmo nível, porque é impossível agradar a Deus sem fé. É necessário que você creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
A fé pode crescer, queridos, e é responsabilidade nossa. Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em Efésios 6, 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe, muitas vezes nós estamos passando a bola para o Senhor, quando a bola na verdade é nossa. Não é Ele quem vai aumentar a tua fé. Ele já colocou uma medida de fé. Esses dois textos mostram que existe uma responsabilidade da nossa parte. Ouvir a palavra. Tomai o capacete da salvação. Tomai a espada, que é a palavra de Deus. Quem toma? Tomai, quer dizer, você faça algo. Essas duas palavras aqui, em Romanos e em Efésios, que fala sobre a palavra de Deus, na tradução, elas são rema. E a palavra rema aqui é quando a palavra é falada, ela é dita. Aquilo que é ou foi proferido por viva voz. Rema não se trata apenas da palavra de Deus, diz a respeito de uma palavra falada, dita. O que caracteriza que tipo de palavra falada é essa é o que o próprio texto escreve. E o ouvir pela palavra dita ou a palavra falada de Deus. Aqui também, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra dita, a palavra liberada de Deus. Ouvir a palavra para que a sua fé seja desenvolvida, para que você fique mais firme naquilo que você está crendo, não tem a ver só com o que você ouve de ministrações, mas tem a ver com aquilo que sai da sua boca também. A palavra dita, a palavra de Deus, quando dita, quando liberada através do ministro ou através da tua vida, traz um tipo de alimento para o teu coração, traz um tipo de fortalecimento, de robustecimento, se é que existe essa palavra, para o teu espírito. Ao que diz em Provérbios 18, 20 e 21, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Do fruto da boca o coração se farta. Do fruto da boca o coração se farta. Do que o teu espírito tem se fartado? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra falada de Deus. Crescer em fé, querido, é uma responsabilidade nossa. Deixa a palavra de Deus passar pelo seu entendimento, sair da sua boca e cair como revelação no seu coração. Ela tem que fazer esse processo. Ela passa pelo seu entendimento. Ela sai pela sua boca, você ouve novamente, ela cai no seu coração. E porque você está cheio, você fala a palavra, ela passa pelo seu entendimento, ela cai no seu coração. E porque você está cheio, você fala, e você ouve, e você entende que o teu espírito está se fartando daquilo que você tem declarado. A palavra? Ou simplesmente opiniões? A palavra? Ou o que te disseram, a palavra, ou daquilo que, não sei do que você tem se enchido. Se encha da palavra. Eu estou aqui para te animar. De forma nenhuma para condenar, queridos, porque eu sei que assim como eu, você também pode ir para um nível acima de fé, para um nível além de fé. E sabe, essa mensagem surgiu no momento em que eu estava orando e meditando a respeito da palavra de Deus. E num dado momento veio uma frase no meu coração: o firme fundamento. E foi aí que eu entendi que era necessário ser falado sobre fé hoje. E fiz todo esse plano de fundo para poder chegar nessa conclusão. Diga assim: firme fundamento. Você não precisa abrir porque é um texto muito conhecido. Mas essa frase existe
Em Hebreus 11, no capítulo 1, na versão Almeida Corrigida, Revisada e Fiel, o texto diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Numa outra versão diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você percebe que é uma forte convicção pessoal? É uma forte convicção pessoal daquilo que você não está vendo ainda. É por isso que quando alguém diz para mim: eu vou tomar tal decisão, porque tenho ou não tenho, consigo ou não consigo, eu posso te estimular a crer. Mas eu não posso dizer para você: faça isso, se você não estiver crendo. Porque fé é uma convicção pessoal. Eu acho interessante, porque nesse texto, na parte B, diz: é a prova das coisas que não se veem. Olha só, muitas vezes nós queremos crer se nós temos provas que favorecem a nossa crença. Se você pede uma prova para crer, querida, é porque já não é fé. Porque a prova é a própria fé. A fé é a prova das coisas que não se veem. Enquanto você não crer, sem ver, não é fé. Enquanto esperamos sinais para crer, não é fé. Enquanto esperamos prova para crer, não é fé. A prova é a própria fé. Fé é a prova das coisas que não se veem. A dimensão visível vai muitas vezes contradizer aquilo que ainda está no invisível. Se você ficar olhando para o visível, você não vai crer genuinamente. Você pode até saber o que a Bíblia diz. Ai, Camila, mas eu sei. Mas você pode cair numa esfera de assentimento mental. Eu sei, mas eu não consigo crer com o meu coração, porque eu estou esperando ver para crer. E isso é assentimento mental, querido. Fé é crer com o seu coração. Não estou vendo ainda, continuo crendo. Não se manifestou, continuo crendo. Com uma convicção pessoal inabalável. Como eu disse, a frase que vinha no meu coração era: a fé é o firme fundamento. Veja só, se nós unirmos essas duas versões que eu li, a fé é a certeza e a fé é o firme fundamento, nós podemos dizer que certeza foi substituído por firme fundamento, quer dizer, a mesma coisa. Então, o Senhor me trouxe um raciocínio. O que é certeza? Se a fé é certeza, certeza é uma convicção inabalável. Eu tenho certeza. Camila, você tem 2 filhos? Tenho. Certamente eu tenho 2 filhos. Não, não são 3 não, eu tenho certeza, são 2 filhos. É uma convicção que ninguém muda, ninguém tira de dentro de você. Uma certeza é uma convicção inabalável. Por que ele foi trocado, essa palavra, nessa outra versão de Bíblia, por firme fundamento? Queridos, são termos que se complementam, porque se você for ver quando algo é inabalável, naturalmente falando, algo que tem um firme fundamento. Se eu simplesmente empurrar esse púlpito para baixo, ele vai cair, porque ele não tem um firme fundamento, ele tem uma boa base. Fundamento seria se ele fosse chumbado para debaixo do chão. Você pode ter uma base, você pode ter um conhecimento da palavra, mas a sua certeza, o seu firme fundamento tem que estar nele, tem que estar na palavra. Certeza, convicção, fé é certeza. Certeza é algo inabalável. Algo que não é abalável é algo que está firme, bem fundamentado, bem arraigado dentro de você. E quando eu estava pensando sobre isso, me veio uma ilustração. E eu fui procurar lá no Google, né? Quando a gente não sabe alguma coisa, às vezes a gente vai lá no Google. E eu procurei lá o prédio mais alto. Eu não sei se é a última informação, mas eu vi que era de uma revista conhecida.
E fala que o prédio mais alto que existe no mundo fica em Dubai. E tem 824 metros de altura. E eu fui procurar qual a profundidade da fundação desse prédio. A fundação desse prédio, queridos, tem 604 metros. 824 de altura, com 604 metros de profundidade no seu fundamento, na sua fundação. Você consegue perceber que para que algo grandioso seja manifesto e não seja abalável, é necessário um firme fundamento. A proporção aqui é quase próxima da altura. Eu sei que se a gente fosse ver em tamanho é uma diferença razoável, mas ainda assim é uma fundação muito profunda. E logo eu lembrei, já para concluir, daquele texto em Mateus 7, 24 ao 27, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Veja, os dois enfrentaram chuvas, os dois enfrentaram rios, os dois enfrentaram ventos, e pasmem, os dois ouviram a palavra, os dois conheceram, talvez os dois entenderam, os dois compreenderam, mas existe uma diferença, querido, gritante aqui. Um praticou e o outro não. E a Bíblia fala aqui que o fundamento daquele que ouve e pratica é um fundamento inabalável. Se você ouve e fala sobre santidade, sobre andar em amor, sobre cura, sobre domínio próprio e não pratica, a Bíblia nos chama de insensato, porque a nossa fundação está fraca. Não é só ouvir, é falar como a palavra fala e praticar o que ela falou. Muitas vezes já estamos errando até no que falamos, quanto mais no que praticamos. Eu duvido que se falamos certo o tempo inteiro é porque não praticamos. Mas é possível que saibamos muitas coisas e pratiquemos poucas. E a Bíblia fala que isso é insensatez. Se está difícil crer certo e ver o fruto da sua fé, ou você está ouvindo errado, ou com pouca intensidade a verdade. Ou você está falando errado, ou com pouca intensidade a verdade. Ou está praticando errado, ou com pouca intensidade a verdade. Numa fundação de casa, de maneira superficial, queridos. Para terminar, uma fundação de casa ela é feita da seguinte forma. De forma simples, tá, gente? Não sou da área de construção. Mas é necessário preparar o terreno. Depois que se prepara o terreno, vão cavar os vãos. Depois que se cava os vãos, vão ser colocadas as ferragens. E depois que se coloca ferragens, é colocado o cimento para manter essas ferragens no lugar. E trazendo isso, queridos, para o firme fundamento da sua fé, eu estou falando sobre você edificar a sua fé, sobre você ir para um nível diferenciado, sobre você sair do nível que você está e passar a crer de uma forma mais intensa e real naquilo que Deus tem falado na sua palavra. Queridos, preparar o terreno quem fez foi o Senhor. Ele preparou o meu e o teu espírito, Ele preparou a terra, Ele enviou o seu Filho, Ele morreu e ressuscitou para que o meu espírito e o teu fosse recriado. Mas, queridos, quando você ouve a palavra da verdade, nesse espírito recriado, a palavra começa a cavar dentro de você estruturas. E ela vai ali entrando dentro de você, cavando estruturas.
E se você não para só no ouvir, se você começa a meditar e guardar a palavra, estruturas são sendo colocadas dentro desses vãos. As ferragens começam a entrar, a estrutura começa a cair. Você percebe que dentro você começa a ficar mais forte, mais robustecido. Quando você nasce de novo, você ouve a palavra, encontra espaço, querido. Quando você guarda e medita, você não permite que o diabo, que a circunstância, que a tristeza, que a incredulidade roube a semente da palavra. E você começa a proteger aquela semente e meditar de dia e de noite. As ferragens começam a cair no seu interior. Estruturas fortes, o firme fundamento da sua fé está sendo estabelecido. Mas sabe, se você deixar aquelas ferragens soltas dentro daqueles vãos, possa ser que elas não fiquem firmes. E aí quando você começa a praticar aquilo que você tem guardado, aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem meditado, é como esse cimento que entra dentro. E ele precisa de um tempo. Conforme você vai praticando, aquilo vai endurecendo e vai te fortalecendo por dentro. E pronto. Você começa a ficar habilitado para grandes edificações. Cada vez que você ouve a palavra, você vai mais fundo. Cada vez que você guarda e medita, mais estrutura você tem. Cada vez que você pratica essa palavra, o firme fundamento da sua fé está sendo estabelecido. Não perca a oportunidade de praticar a palavra em qualquer área que seja. Da área que você acha mais simples, a mais importante, pratique a palavra e estabeleça o firme fundamento da sua fé na palavra. Lembre-se, queridos, se encha dela. Medite nela, pratique ela, diga ela, se alimente do fruto da sua boca. E eu tenho certeza que o seu nível de fé e aquilo que você tem crido, o seu estilo de vida vai mudar. Porque o justo vive da sua fé. Amém? Espero que você tenha recebido, compreendido. É com muito amor, querido, que nós falamos essas coisas. É porque nós amamos a sua vida. É porque nós queremos, assim como nos preservar a nós mesmos em tempos como este, edificando a nossa fé, nós queremos que você também se levante em fé, porque você vive da sua fé. Então se alimente, não se desconecte, cuidado com aquilo que você está ouvindo. Ouça, procure absorver mais a palavra, procure olhar para a palavra, procure ter momentos de adoração para que você possa meditar e praticar aquilo que a palavra diz. Amém? Aleluia. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é real, ela é verdadeira, ela é fiel. E ela foi ministrada, Pai. Eu sei que o Senhor desejava nessa noite nos inspirar a uma vida de fé, nos ensinar que nós podemos ir além, te agradar com essa vida e viver, Pai, obedecer os seus princípios e receber as suas promessas pela fé. Que nós possamos de fato nos focar em estabelecer esse firme fundamento dentro de nós. Que nós não sejamos insensatos, simplesmente acumulando informações mentais, mas deixando que essa revelação caia no nosso coração, se torne uma prática diária dentro de nós e através de nós. Ainda com seus olhos fechados, se você está nos ouvindo e você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus, talvez você já creia em Deus, talvez você até se simpatize pela palavra, pelas músicas cristãs, mas a Bíblia diz em Romanos que pela fé você pode nascer de novo, de uma forma muito simples. Basta você crer com o seu coração e dizer com a sua boca essa oração que eu vou fazer com você agora. Então eu queria pedir que você repetisse comigo, você que deseja hoje ter uma nova história, poder chamar Deus de Pai e nascer de novo. Senhor Jesus, eu reconheço o seu sacrifício naquela cruz. Obrigada por me amar, obrigado por me limpar por dentro, nessa noite. Eu recebo o Senhor Jesus no meu coração. Eu recebo, Senhor, o teu Espírito Santo dentro de mim. Escreve o meu nome no livro da vida. Obrigado, porque a partir de hoje você me dá uma nova história. O meu passado ficou para trás.
tudo se fez novo. Obrigada, porque agora eu posso te chamar de pai. Eu sou o teu filho. A salvação está garantida. E eu nunca mais estarei sozinho. Em nome de Jesus. Amém. Ainda com seus olhos fechados, se por acaso você estava distante do Senhor, hoje é a sua oportunidade de voltar a Ele e dizer: Pai, me perdoe, eu me afastei, mas hoje eu me arrependo. E eu sei que você me dá uma nova oportunidade. Tudo ficou para trás. Nessa noite, eu renovo a minha aliança com o Senhor. Obrigada por me receber de braços abertos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se você fez alguma dessas orações, o nosso desejo é passar algumas informações, é te auxiliar naquilo que você precisa. Não tem a ver com se tornar parte desta igreja ou não, tem a ver com fazer parte da família de Cristo. Então, por favor, coloque nos comentários ou no chat que você fez uma dessas orações. E nós teremos o prazer de entrar em contato com você e poder te atender com maior carinho, com maior atenção. E em breve, quando esse tempo passar, quem sabe nos encontrarmos pessoalmente. Amém? Queridos, que bom ter você com a gente. Continue ligado, nós já terminamos a palavra. Aleluia. Até mais, viu? Amo vocês. Aleluia! Glória a Deus. Você foi edificado? Glória a Deus. Que privilégio que nós temos, né? De acesso à palavra, ser ministrado de maneira tão poderosa. Eu sei que o Espírito falou o teu coração e você de fato foi chacoalhado, foi motivado por essa palavra. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Obrigado por ter ficado conosco até agora. Eu quero lembrar você que clique aí no joinha, dê o seu gostei. Ative também o sininho para que você saiba quando nós estivermos perto de começar o culto. Amém? Compartilhe o nosso canal, querido. Siga-nos nas redes sociais para que você fique por dentro da programação da nossa igreja. Compartilhe com seus amigos, seus familiares. Eu estou muito feliz com o alcance que nós estamos tendo. Graças a Deus por isso. Nós estamos de fato tendo um alcance que como igreja local nós não estávamos tendo até então. Então glória a Deus por você que tem feito esse compartilhamento dos links e tem alcançado. Deus tem usado a sua vida para alcançar outras pessoas. Muito bom, glória a Deus por isso. Amém? Então fique ligado. Terça-feira, como nós temos feito de costume, nosso culto no lar. Então temos ouvido testemunhos poderosos. Então gera expectativa no teu coração. É um tempo de crescimento, um tempo de conhecermos mais ao Pai e nos aprofundarmos naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? É isso, muito bom estar com você, eu amo você e estamos com saudade, nos veremos logo mais. Amém? Seja abençoado na prática da palavra, fique em paz.